Olá, alunos. Estou aqui mais uma vez para trabalhar mais um assunto de geografia e desta vez trago a temática de espaço brasileiro, né? Especialmente o território brasileiro. Vamos trabalhar algumas coisas, algumas características do território brasileiro, como por exemplo, é, formato, limites e posição, localização. Para isso, trago para vocês aqui uns slides. Vamos lá. Bem, e aqui eu estou, gente, com o slide que eu falei antes sobre o território brasileiro. Estamos começando pela localização e características do território brasileiro. Vamos lá. Dimensões do território. Certo? Na dimensão se tem a noção de tamanho, de formato e de extensão. Isso aqui. Qual o tamanho do Brasil? Aqui ainda nós não temos um tamanho visual em desenho, mas em números. Se vocês for comparando aí, como o slide está falando para vocês aí, o tamanho do nosso país, o nosso país é um dos maiores países do mundo. Apenas 4 países são maiores do que o Brasil. Quando eu digo 4 países maiores, é em extensão territorial, no formato do território, gente. E aí vocês estão vendo aí qual o maior país do mundo em extensão territorial, que é a Rússia. Nessa escala decrescente, o Brasil vai estar na 5ª posição. Vocês podem ver, a primeira a Rússia com 17 milhões de quilômetros quadrados, mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, seguido pelo Canadá, com quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Logo, próximo ao Canadá, tem-se a China. E na 4ª posição, Estados Unidos. E em 5ª posição, o Brasil. Lembrando que os Estados Unidos só é maior do que o Brasil devido ao Alasca. Certo? O território do Alasca pertence aos Estados Unidos e não é continental aos Estados Unidos. Com isso, podemos dizer que o Brasil é um país gigante, como vocês estão vendo aí no mapa mundi, né? Vocês podem observar aí que está aí, olha. Brasil, Estados Unidos, Canadá, e aí vocês percebem o Alasca, aqui no extremo da América do Norte, a Rússia que ocupa uma grande parte da Europa e principalmente da Ásia. A Rússia tem mais parte na Ásia do que na Europa. China, e aí sim, abaixo atrás do Brasil tem a Austrália. Bom, localização. A localização sempre ela tem um referencial. Como se pode falar de localização do território brasileiro, para estabelecer, temos que estabelecer referencial. E aí é bom vocês revisarem o conteúdo de cartografia com relação a coordenadas e localização cartográfica, certo? Como vocês estão vendo no slide, para essa pergunta podemos ter várias respostas, dependendo do critério a ser utilizado. E quem são esses critérios? Continente. Certo? Quando eu pergunto onde é que o Brasil está, em que continente o Brasil está localizado, estou estabelecendo como critério o continente. Certo? Nesse caso, posso dizer para vocês que o Brasil está localizado no continente americano. E aí, se quiser ser mais específico, podemos dizer que está dentro do continente do subcontinente da América do Sul. Hemisfério. Aqui às vezes erramos muito, que pensamos que o Brasil está localizado só em 2 hemisférios. É muito comum a gente dizer que o Brasil está localizado em 2 hemisférios. Hemisfério norte, uma pequena parte, que engloba parte do estado do Amapá e de Roraima, certo? Tem a parte norte brasileira, e no hemisfério sul, que é a maior parte do território brasileiro. Mas é bom lembrar que em relação a Greenwich a divisão é diferente. Em relação a Greenwich, o Brasil vai estar no hemisfério ocidental. Então, dependendo do critério, se diz que o Brasil não é localizado somente em 2 hemisférios, mas sim em 3 hemisférios.
Essa é uma pergunta que às vezes é uma curiosidade que é pegadinha, né? E a zona térmica? A zona térmica se refere à posição no globo em relação ao clima, certo? Onde é a parte da Terra que é mais quente. O Brasil está entre os trópicos de Capricórnio e trópicos de Câncer. Por isso que se diz que o Brasil é um país intertropical, popularmente chamado país tropical, né? É um país de clima tropical porque está entre os trópicos. Passar aqui para o próximo. Bom, aqui é a pergunta anterior que eu falei para vocês. Em que continente está localizado o território brasileiro? Né? Sabemos que os continentes são enormes massas de terra que estão acima do nível do mar. E o território brasileiro se encontra no continente americano, onde ocupa grande parte da América do Sul. Isso eu já falei para vocês. E aí vocês estão vendo o mapa destacando, né? Inicialmente, no mapa mundo, o Brasil está no continente americano, continua aqui no continente americano, depois vai para o continente da América do Sul. Hemisfério. Bom, em que hemisfério localiza-se o território brasileiro? O planeta é uma grande esfera e ele pode ser imaginariamente dividida ao meio, para melhor compreender e estudar a superfície terrestre. Lembrar que esses hemisférios são divisões imaginárias, né? E aí sim, vamos ter as duas linhas, como está aí no segundo parágrafo. Para isso foram traçadas linhas imaginárias que dividem a Terra ao meio, linha do Equador e meridiano de Greenwich. A linha do Equador divide hemisfério norte e hemisfério sul, enquanto que o meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisfério oriental e ocidental. Como vocês estão vendo aí, as duas linhas dividindo o globo. Bom, vocês estão vendo, o Brasil possui suas terras totalmente a oeste de Greenwich. Por isso dizemos que o nosso país é ocidental. Ele está totalmente, não é só uma parte, não, totalmente está a oeste de Greenwich. As terras brasileiras são cortadas pela linha do Equador, por isso possui terra no hemisfério norte e sul. Predomina no hemisfério sul. Está aí o mapa mundo com a divisão nos 4 hemisférios. Hemisfério oriental, onde está grande parte da África, Ásia e Europa, e hemisfério ocidental, que se encontra o continente, basicamente o continente americano, todo o continente americano, certo? E aí vamos ter a outra divisão, vocês estão vendo aqui na lateral aqui, hemisfério norte e sul, dividido pela linha do Equador, e aí sim, aqui divide o Brasil, é uma pequena parte do norte do Brasil está no hemisfério norte. Bom, aqui é falando a questão da questão climática brasileira, questão de temperatura, zona térmica, certo? Vamos lembrar lá das 4 zonas térmicas que a Terra tem, né? Tropical, temperado e polar, sendo que a temperada é dividida em duas, temperado sul e temperado norte. A polar também. Está aí a divisão do mapa mundo e vocês percebem que o Brasil é um país que está entre os trópicos, à exceção da região sul brasileira, que está abaixo do trópico de Capricórnio. Por isso que se diz que o Brasil é um país tropical, porque está na zona tropical. Novamente, continuando a história da localização, o Brasil possui a maior parte de suas terras na área chamada tropical, é a zona térmica mais quente, pois está mais próximo da linha do Equador e recebe mais luz e calor. Por isso predomina no Brasil o clima tropical, que é quente e chuvoso. Apenas uma pequena parte das terras brasileiras localiza-se na zona temperada. E aí sim, aqui a velha pergunta, que acabei de comentar, onde é que o Brasil se encontra. Aí vocês lembram que tem que lembrar que ele está no continente americano,
em três hemisférios, hemisfério norte e sul e hemisfério ocidental. E na zona intertropical, uma pequena parte na zona subtropical. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo, certo? Eu espero que tenham gostado do vídeo, e por hoje é isso, gente. Vocês viram aí um pouco sobre o território brasileiro, como ele é organizado, e um abraço a todos, até a próxima. Um abraço.